Boa tarde, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E o que seríamos de nós sem a presença dele em nossas vidas? Já teríamos desfalecido. Se chegamos até aqui, foi graças à presença dele em nossas vidas. E eu venho aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. É uma palavra que sempre é muito falada, que Deus fala muito através da sua palavra. E diz assim: Jesus acalma a tempestade. Só essa palavra nos fala muito. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está vivendo. Mas crê num Deus que acalma a tempestade. Um Deus que dá ordem à natureza e ela se aquieta, ela se acalma. Então, esse mesmo Deus, ele tem o poder de acalmar a tempestade que está acontecendo na sua vida, no seu lar, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Então Jesus, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Então, naquele dia, Jesus estava aqui naquele lugar e disse que passasse para o outro lado. E assim o fizeram, e ele os acompanhou, os discípulos que estavam com ele. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outro barquinho. Então Jesus estava ali naquela multidão, junto daquela multidão, e disse que passassem para o outro lado. E existia não só o barco onde estava Jesus, mas existia ali outros barquinhos. Outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E disse-lhes: Porque sois tão tímido, ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor Jesus. Então, não só aqueles, porque naquele dia existia o barco onde Jesus estava, e existia ali outros barquinhos em volta, outros barquinhos, mas existe uma diferença aí. Aquele lugar, ele não foi só o barco que Jesus estava, que foi salvo daquela tempestade, não. Todos aqueles que estiveram ali em volta, aqueles barquinhos, que a palavra diz barquinhos, significa
que eram coisas pequenas, barquinhos, coisas pequenas. Às vezes a gente acha que Deus, ele só vai trabalhar em lugares grandes, em lugares grandes. E isso não quer dizer nada. Deus, ele trabalha em qualquer lugar. A presença de Deus é tão forte que ele estava naquele barco. Mas quando ele deu ordem ao mar, quando ele deu ordem ao vento, ao mar, que se aquietasse, que se calasse, não só foi o barco dele que foi salvo daquele temporal, daquela enchente, não. Aqueles outros barquinhos também foram salvos. Então, o poder de Deus é tão grande que quando ele abençoa alguém, ele não só abençoa a pessoa, mas ele abençoa todos em volta ali, todo em volta. Jesus, ele não pensa em fazer algo na minha vida que não venha trazer benefícios para outras pessoas, prosperidade para outras pessoas, coisas boas para outras pessoas. Aqueles barquinhos que estavam ali em volta também sentiram o poder do Senhor Jesus. Aqueles barquinhos que estavam ali em volta, eles viram aquilo, porque de repente aconteceu uma grande tempestade. Eles não estavam no mesmo barco, as pessoas que estavam nos barquinhos não estavam no mesmo barco que Jesus estava, mas eles foram abençoados, eles foram livres daquela situação e eles também viram o poder do Senhor Jesus, porque quando ele olhou para aquela tempestade, aqueles barquinhos, e de repente veio uma bonança, algo de bom tinha acontecido. Então, quando Deus, ele quer nos abençoar, ele não só abençoa a minha e a sua vida, não. Ele abençoa de muitas pessoas em volta. Quando ele traz prosperidade para a sua vida, não é só para a sua vida, é para muitos à sua volta. Amém? Então, essa é a palavrinha de hoje. E Jesus, ele acalmou a tempestade, não só daquele barco que estava a presença dele, onde ele estava, mas de todos ali que estava em volta do barco do Senhor Jesus. Todos aqueles que estavam em volta de Jesus foram salvos, foram livrados daquela grande tempestade que ele já sabia. Deus permite, às vezes, certas coisas para nos mostrar quem está conosco, para nos mostrar o porquê de certas coisas. Ele tem propósito em tudo, nada é por acaso, ele não deixa nada em oculto. Então, essa é a palavra de hoje. Eu não sei com quem eu falei, mas acredito que Deus falou com alguém através da minha vida. E é isso. Nunca se sinta pequeno ao ponto de dizer que Deus não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu sou muito pequeno. Deus fazer algo na minha vida. Não. É aqueles barquinhos, era barquinhos, não era navios, não era... Mas Deus fez também ali. Quando Deus deu ordem para aqueles ventos, para que o mar se acalmasse, a tempestade, ali todos foram abençoados. Não foi só onde Jesus estava, no barco que Jesus estava. Todos ali foram abençoados, porque Deus, ele é tão bom, ele é tão generoso, que quando ele faz algo na minha vida e na sua, não é só para nós, é para muita gente em nossa volta.
É algo grande, é gigantesco, entendeu? Quando Deus tem algo para nos dar, vai muito mais além. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. E o que ele pode fazer em 1000 anos, ele faz em um dia. E é isso. Essa é a palavrinha de hoje. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E que seja feita a vontade dele, porque ela é perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Tchau.